e depois uma pequena interpretação. Um minuto só, deixa eu só abrir o áudio, Gabriel. Agora, Gabriel. Ok, obrigado, meu irmão. Mensagem 14 do livro Verdades que te foram ocultadas, do nosso irmão Pedra Rocha, de 7/2/1948. Olho o infinito e vejo mundos que cintilam. Observo o espaço e vejo as aves do céu em franca atividade, desempenhando a gloriosa missão de guiar e orientar a humanidade, para que as leis sejam cumpridas e a obra da natureza executada. Aves sábias e esclarecidas, espíritos santificados, anjos guardiões, amigos tolerantes e sempre prontos para atender aos apelos angustiosos da humanidade. E se ela grita, meu Deus, uma ou mais acorre imediatamente para prestar o auxílio. Mas onde está o teu merecimento? Quanta ignorância existe ainda, Senhor, e quanto desprezo pelas aves do céu, cuja proteção a humanidade não dispensaria, porém, não reconhece nem compreende o valor. Uma parte evita falar nestas aves amigas, outra nem se lembra que elas existem e ainda outra diz não acreditar na sua existência. Contudo, por uma contradição inexplicável, chega ao ponto de temê-las como se fossem inimigas. Entretanto, elas não deixam de ser bondosas e pacientes, e a sua superioridade é tamanha por reconhecerem os defeitos e a ignorância da humanidade, que, embora desprezadas, não esquecem a responsabilidade de continuarem trabalhando em benefício de seus protegidos com o maior prazer. Todos nós temos a nossa boa ave, e quanto mais fizermos por merecer e mais nos lembrarmos de recorrer à sua proteção, mais perto de nós elas viverão. Sigamos as leis para atrairmos a nossa ave amiga e só teremos benefícios. A humanidade precisa se convencer que tudo pertence à natureza, inclusive a própria humanidade. E por isto, quem dirige, quem orienta, quem manda e determina é o Altíssimo, por intermédio de suas aves portadoras de toda confiança. Numa reunião de homens para ser resolvido um assunto ou executado um plano, as respectivas aves também se reúnem e a resolução parte do alto. Embora alguns dos seus protegidos sejam prejudicados, contanto que se cumpram as leis. Assim, devemos procurar adquirir merecimentos a fim de fortalecermos as nossas aves e não permitir que elas cedam os nossos direitos a terceiros. Se pedirdes, obterás, disse Jesus, e compete às aves a execução desta verdade. Quando nas nossas necessidades imploramos a misericórdia de Deus e nos dirigimos em busca de um auxílio ou caridade, muitas vezes vamos recebê-los de quem não esperávamos, e o verificado não foi mais do que o entendimento havido entre as aves do beneficiado e beneficiador, um cumprimento às leis. Tomemos por base este ensinamento e não nos admiremos
com os gestos nobres e extravagantes que partem dos avarentos, porque as ordens foram emanadas do alto. Quem manda é o alto. Olhemos o alto e procuremos interpretar e seguir as suas leis. Então, Pedra Roxa aqui nessa mensagem usou essa licença poética, mas chamando os nossos guias, orientadores, anjos da guarda, de aves, quem sabe talvez para, como uma imagem mais concreta de uma ave, ele pudesse fixar mais na mente das pessoas a mensagem que ele queria passar. Mas aqui nós vemos o que é que ele fala que são essas aves. São espíritos santificados, anjos guardiões, amigos tolerantes e sempre pronto para atender aos apelos angustiados da humanidade. Então, nós sabemos que estamos num processo evolutivo, né? Só precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos nesse processo. Então, mesmo não é só a família encarnada que conta conosco o que nós podemos nos ajudar mutuamente, mas que temos também em volta de nós uma equipe que pode até revezar entre eles encarnações, porque o resultado das nossas experiências como encarnados são benefícios para o grupo, são benefícios grupais. Então, eu tenho dito em alguns momentos que nós precisamos acostumar a pensar em termos de almas ou em termos de energia, porque quanto mais nos habituarmos com esse modo de pensar, mais nos tornamos sensíveis, né? Porque energia, alma, por serem, do ponto de vista humano, coisas abstratas, aguça a mente. E então a gente passa a ter uma percepção melhor, um sentimento melhor, uma audição melhor para ser inspirado por essas aves amigas em nossas experiências, nossas dificuldades e claro, essas aves amigas que são nossos guias e até nossos próprios parentes, que alguns já desencarnaram, eles estão conectados por afinidade conosco. Essas afinidades também, além da afinidade, que é uma coisa seria amorosa, também tem as conexões kármicas. E como a gente pode perceber, ou sentir, ou suspeitar até, essas conexões, hoje em dia, mesmo para aqueles que não têm um conhecimento mais profundo da ciência, da tecnologia, a gente já pode suspeitar que em volta da gente é tudo cheio de ondas. Então, existe um entrelaçamento grande de ondas. E essas ondas, o que a gente já inventou com a tecnologia, tem uma natureza semelhante às ondas vindas desses seres, e também nós emitimos essas ondas, e essas ondas se combinam no astral, produzindo efeitos
benéficos ou maléficos, dependendo do tipo de onda que a gente emite. Então, tem um filme, eu até indiquei para Luiz, o Fantástico, um fantástico mundo dos fungos, ou os fungos fantásticos. Então nós vemos nesse filmezinho como há um entrelaçamento, já foi comprovado cientificamente, que há um entrelaçamento gigantesco na Terra, entre as plantas, que elas usam isso para equilibrar e distribuir os nutrientes. Então, os fungos, apesar de alguns deles produzirem algum malefício no ser humano, eles são altamente benéficos na própria natureza, né? Então, tem alguns que são comestíveis e outros não, mas esses fungos criam uma rede extraordinária de comunicação, que até os cientistas estão chamando de internet da natureza, da floresta, internet da floresta. Então, assim como existe essa rede que interliga todas as árvores e esses nutrientes são transmitidos de um lugar para outro através das redes de fungos para sustentar e equilibrar outras plantas que estejam em piores situações de nutrientes, assim também essa rede funciona acima da superfície da Terra, envolvendo todos os seres que vivem acima dela. E essa nossa sensibilidade, ela vai ser desenvolvida a ponto de a gente perceber essa rede. É claro, existem alguns que já são capazes de perceber visivelmente e até audivelmente, né? Então, essas aves do céu, como falar aqui na lição, eles trabalham para equilibrar essas energias da gente. Então, as experiências que nós realizamos e recebemos os efeitos dessas experiências são todas auxiliadas por essas entidades que estão o tempo todo à nossa volta. E elas, assim, usando a imagem das aves do céu, quais são as aves que vivem no céu? São muitas, né? Então tem uma variedade enorme, mas podemos citar, por exemplo, o gavião, o condor, o urubu e tudo. Então você pode ver que tem aves que têm atividades mais ou menos em comum e tem outras que têm atividades como o do urubu, por exemplo, que é reciclar a substância material daqueles que desencarnados, sejam eles seres humanos ou animais, se estiverem disponíveis na superfície da Terra, eles vão ajudar nesse reciclamento. E esses fungos fazem isso também, nos complementos. Então, essas aves também, sendo espirituais, elas também trabalham nesse sentido de equilibrar nossa atmosfera, nossa aura, né? Mas aí ele faz uma pergunta aqui: onde está o nosso merecimento? Então, cabe a nós estarmos colocados de tal forma que aquilo que a gente está pedindo seja coerente com a nossa disposição. Então, porque muita gente diz assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, porque o que eu estou passando necessidade e o que eu peço não vem para mim. Mas então, ele fala do merecimento. E o que seria o merecimento? Em minhas palavras, eu sei que pode ter várias definições, seria a gente estar
na posição correta de receber aquilo que pedimos. Porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja na BR-324 pedindo carona para ir para Aracaju. Eu posso pegar uma carona e pegar a BR-324 e chegar em Aracaju, mas o tempo despendido nessa viagem através da BR-324 vai ser muito maior do que se eu ficar na estrada correta. Então, muitas vezes, nós pedimos coisas e as coisas já estão disponíveis para nós. Mas porque nossa visão ainda não é clara, a gente acha que não está. E a coisa pode estar na nossa frente, pode estar dentro de nós, mas nós não percebemos, não sabemos que estamos. Então, o que fazer para alcançar isso? Devemos estudar mais sobre nós, ganhar mais confiança em nós mesmos, porque o primeiro ponto, né, focal da fé em Deus, mais próximo que nós temos, é nós mesmos. Então, se nós não cremos em nós mesmos, não adianta crer em todos os outros santos da natureza, que a conexão está partida, está cortada. Porque é através dessa conexão com nós mesmos é que nós chegamos àqueles que estão aparentemente fora de nós. Eles já estão em nós, só que como nós não cremos nessa conexão, né? E isso teria diversas razões culturais, religiosas e tudo mais, porque nos foi ensinado que Deus está lá no alto. Como a gente não tem asa, então a gente acha que não chegamos a ele. Só que precisamos corrigir essas teorias, esses dogmas, e para isso, para essa correção, a gente tem que estudar, tem que meditar, encontrar a verdade através do nosso próprio julgamento. Porque esse conhecimento já está disponível. Assim como a rede de comunicação toda, com todos os anjos e arcanjos e tudo mais. Porque cada centro energético nosso, que nós chamamos de chakras e plexos, eles têm uma sintonia particular com determinada ave do céu. E elas estão à nossa volta. Então, se a gente sintonizar cada centro nosso com elas, nossa comunicação estará plena. Mas eu diria que, inicialmente, um centro, se estiver bem sintonizado, já nos traz grande alívio para resistir às tentações, às pressões, às dores do mundo, esse desespero que nós estamos vendo. Essa tranquilidade, essa paz, esse equilíbrio está disponível para todos. E está disponível a partir de nós mesmos. E com o auxílio solicitado a essas nossas aves, nós podemos elevar nossas vibrações e modificar a nossa forma de ver o mundo, de ver os outros. Porque os outros somos nós mesmos, vestidos com outras roupas. E, dessa forma, desabrochar aquilo que Jesus prega, o amor incondicional, o amor a todos como a nós mesmos, pedindo e recebendo, isto é,
tendo o merecimento de receber, porque nós encontramos o caminho justo. Temos mais algum tempo, senhor? Temos ainda um pouco. Ainda tem mais alguns minutos, tem uns 4, 5 minutos, né? Tá certo. Então é isso, minha gente. Ultimamente, a minha entrada no frevo sagrado foi... eu nem sabia da existência do frevo sagrado, é verdade. Então foi um pedido, né? Porque eu fiz um pedido. Estudando algumas coisas aqui, eu vi que depois de uma certa idade eu teria que dar um outro direcionamento para a minha vida. Então, eu fiz um pedido. Eu acho que recebi uma resposta, porque eu estou conseguindo ver as coisas de uma forma diferente do que eu via antes. Não o ensinamento básico, toda a teoria e tudo mais, porque isso via com a mente. Achava lógico, achava lindo, surpreendente, mas o efeito que isso fazia em mim ainda era insuficiente. Então, eu vivi algumas outras experiências antes para testar essa minha capacidade de pedir e ver se o meu merecimento estava ok. Mas é claro que eu não posso relaxar. Eu tenho que me manter trabalhando para me tornar aquilo que eu devo ser. Obrigado a todos pela paciência. Espero ter sido útil de alguma maneira. Obrigado, Gabriel. Realmente, essa mensagem é uma das mensagens mais interessantes do livro. Todas elas são excepcionais, mas essa nos alerta para um problema que muitas vezes eu tenho de ficar no trabalho normal do trevo, quando a gente faz as orientações, a gente tem de bater muito nessa tecla, de que nós precisamos nos aproximar cada vez mais dos nossos guias e protetores, das nossas aves do céu, porque eles respeitam a lei. Então, eles não invadem a nossa privacidade, a não ser naquilo que é de sua competência, que é nos alertar, nos mostrar que estamos na iminência de cometer um erro ou precisando tomar uma decisão, então eles vêm e fazem um alerta, mas se retiram depois e deixam que a gente resolva, porque toda ação é nossa. E a responsabilidade também, tá certo? Então, a responsabilidade deles, eles fazem. Agora, a maioria, como diz aí o texto, nem se lembra. Outros têm até, o pior de tudo, tem até medo desses nossos guias, protetores, dessas aves amigas, né? Uma insanidade. Então, eu sempre falo para as pessoas que o importante é que a gente, em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas que nós precisamos deliberar alguma coisa, tomar uma decisão, nunca se esqueçam que nós temos uma assessoria 24 horas por dia, 365 dias por ano, por toda a nossa vida. E eles anseiam por nos servir.
porque o serviço que eles prestam também é elevação para eles. Então, quando eles podem e nós permitimos, eles nos dão um auxílio fantástico. Então, por isso, nós devemos sempre, antes de dormir, fazer a nossa prece, agradecer o trabalho que eles tiveram conosco durante todo aquele dia, estiveram ao nosso lado, estiveram nos protegendo, às vezes de nós mesmos, né? Nos amparando, e pedir a eles também que durante a noite estejam conosco, porque aí o contato é direto. Quando nós saímos do corpo, nós estamos juntos com eles, tete a tete. E aí eles podem aprofundar de alma para alma alguns ensinamentos, algumas instruções mais específicas. Então, se nós aproveitamos bem esse tempo da noite, nós podemos crescer bastante nesse intercâmbio com nossas aves amigas. E, quando acordar, não esquecer que nós passamos a noite com eles, eles estiveram ao nosso lado. Tudo bem que a gente também teve outras atividades, também teve de buscar nossos parentes, nossos familiares, tivemos missões a cumprir, tudo bem, mas eles estiveram sempre ao nosso lado. Então, de manhã, acordou, agradeça a eles e peça a Deus que conceda para eles cada vez mais luz espiritual, mais forças, mais poder de interferir em nosso favor. Então, quando nós fazemos isso, nós abrimos com eles a oportunidade de eles estarem mais próximos de nós, porque nós autorizamos isso. Porque, fora disso, eles se mantêm à distância, eles se aproximam, dão o recado que tem para dar e voltam para o patamar deles, aguardando a nossa decisão. Mas, quando nós fazemos com que a presença deles seja parte do nosso dia a dia, aí eles encontram a facilidade de estar mais próximos a nós, e como nós autorizamos, eles não estarão infringindo lei nenhuma, porque nós é que autorizamos que eles partilhassem mais do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas necessidades. Então, aproximarmos cada vez mais dessas aves amigas, desses guias, protetores, trabalhadores, aprendizes, é uma forma de nós estarmos sempre seguros de que não estamos sozinhos, de em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer instante, em qualquer local que nós estejamos, eles estão ao nosso lado, estão nos amparando, estão nos ajudando, estão nos intuindo. Então, é isso que se deseja de uma assistência de seres ao nosso lado para nos intuir, nos orientar, nos esclarecer, nos mostrar os equívocos, nos alertar para o cometimento de erros que nós já passamos anteriormente. Enfim, eles passam a ter conosco uma atividade muito próxima, porque nós permitimos isso, nós queremos isso. Então, se estabelece aí um contato, um convívio muito íntimo entre nós e as nossas aves amigas. Então, é preciso que a gente sempre entenda isso. Todos nós temos o nosso guia espiritual, temos o nosso trabalhador, que tem a missão, geralmente, com a parte mediúnica, como quando se vai abrir uma estrada, quem entra primeiro é o pessoal que vai abrir a picada, fazer o caminho, preparar, tirar o grosso, né? Então, os trabalhadores, eles têm essa função de preparar os nossos centros, as nossas mentes para o processo mediúnico. E o guia espiritual, ele é o gerente, ele vai sabendo até onde pode o trabalhador ir, onde não deve ir e tal, então ele gerencia isso. Então, a gente tem uma equipe à nossa disposição, desde que nascemos até o momento que nós expirarmos, demos o último suspiro, eles estão ao nosso lado.
Então, precisamos fazer um convívio cada vez mais profundo, mais íntimo com essa nossa espiritualidade. Sabe quem é que vai ganhar com isso? Nós. Eles também ganham porque todo serviço prestado, lá em cima a gente diz que é bônus hora, o salário lá é em bônus hora. Então, esse bônus hora pode ser trocado por alguns privilégios quando tiverem de reencarnar. Então, eles estão sempre à disposição para nos servir, nos ajudar, nos amparar, mas lembrem-se, eles só agem estritamente dentro das leis. Eles não ultrapassam 1 centímetro daquilo que lhes foi determinado. E se fizerem isso, estão cometendo um erro e vão ter de arcar com as consequências disso. Então, eles sabem exatamente até onde podem ir e o que podem fazer. Outro ponto importante que é bom enfatizar, embora Gabriel já tenha falado um pouco, mas aquele ponto em que ele diz que quando nós nos reunimos para fazer alguma coisa, as aves amigas de todos os envolvidos estão presentes. E muitas vezes o meu guia espiritual, que tem a função de me ajudar, ele vai entender que eu não tenho merecimento para liderar aquilo, para fazer aquilo. Então, ele vai, mesmo com tristeza, entender que quem merece mais é o outro. Então, veja a que ponto chega realmente o trabalho dessas aves amigas, desses irmãos nossos que pegam uma vida inteira para estar ao nosso lado nesse aprendizado, nessa prestação de serviço. Então, vamos ter um olhar um pouco mais carinhoso, um pouco mais sábio em relação a esses nossos irmãos e amigos. Ok? Então, isso só foi um complementozinho para que a gente realmente preste mais atenção nisso, porque nós não podemos prescindir da presença deles. Mas, mesmo assim, alguns, como diz a mensagem, ficam até com medo. Acham que é alma do outro mundo, realmente é alma do outro mundo, né? Mas só que não para fazer medo a ninguém. Eles estão aqui para nos servir, nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, a amenizar os nossos problemas kármicos. Com a sabedoria, nós amenizamos os efeitos kármicos que temos que passar. Então, vamos olhar com mais carinho esses nossos queridos irmãos, tá bom? Bem, muito trabalho e tinha uma criança pedindo ajuda. Uma criança muito sofrida, estava pedindo muita ajuda. E isso me marcou muito. Era uma família, era uma criança e uma mãe, todas duas muito aflitas. Foi isso que eu vi lá no salão. Certo, amiga, valeu. O que mais temos são mães aflitas, né? Que estão sempre pedindo pelos filhos, né? Carla, abra seu microfone, Carla. Boa noite a todos. Hoje eu entrei um pouco atrasada, mas já entrei com o corpo todo dormente, assim, bem para quem ia dar passagem, fiquei até estranhei, mas aí eu olhei para as minhas mãos, não estava tremendo, mas era de dentro, era energia mesmo. Mesmo estando sozinha em casa, Maria Clara está lá no fundo, o Tiago tinha saído, permiti que desse a passagem. Era um irmão da minha falange, que eu já pedi para que ele se apresentasse quem era, fui, né, tentando com o processo da mediunidade consciente, sabia que não era eu, então fui com medo. No momento, inicialmente fiquei com medo, mas eu consegui ir administrando ele e o meu medo, né, de saber até quando sou eu e até quando é ele. E aí ele me passou a informação que eu precisava, que era para eu me acalmar mesmo, que as coisas vão acontecer, vão fluir.
e ela falou de uma criança e é uma das minhas entidades, a minha falange de crianças. E aí ele me pediu para ir tranquilo, me pediu algumas coisas e aí eu vou executando com o tempo. Mas foi assim, saber que eles estão do meu lado e onde né, às vezes eu fico, confesso que depois que né, minha mãe se afastou, né, desencarnou por muitas vezes, eu, que, eu questionei o que eu tinha. Desculpa, gente. Calma, respire Esse mês, fundo. esse mês é um mês muito difícil para mim. Meu aniversário é esse mês, é dela também, era dela. Então, muitas vezes eu questionei a existência desse outro lado, né? E vi alguém da minha falange. Foi tão importante para mim. Só tenho a agradecer. Cultive, certo? Não se esqueça do que eu falei, né? Elisângela está pedindo também, está com a mãozinha levantada. Antes de Elisângela, Marluce Tinha tinha uma... pedido. tinha Marluce, né? Eu vi que tinha uma outra mão, mas depois sumiu. Um momentinho só, Elisângela. Diga, Marluce. Ô, seu Ernesto, eu também, como Carla, né, entrei um pouquinho atrasada, mas eu hoje estava assim, bem mediunizada. Eu tinha esquecido da minha visão. Eu vi também uma criança, ela estava com a roupinha amarela, amarelo ouro, ela era bem branquinha, de olhos azuis. E uma mulher, que eu não sei se era mãe dela, estava assim, como se tivesse meio aflita, e eu vi assim, cair muito sangue na mão da mãe, assim, aquele sangue bem preto nas mãos dela, eu via bem a mão dela assim, caindo muito sangue. Uma visão assim, bem repentina. Depois falou da criança, a primeira vez que eu consegui me lembrar, eu levantei minha mão. Uma criança de amarelo, com uma roupinha, assim, uma sainha rodada de amarelo, amarelo bem assim, não sei se era da cor do sol, um amarelo muito bonito. E tinha uma outra sainha por baixo de filó, aquele filó antigamente. Ela tinha os olhos bem azuis, ela bem branquinha. E eu acho que era a mãe que estava assim um pouco, não sei se era aflita, segura com a mão assim, e de repente caía, salpicava muito sangue nas mãos da mãe da criança, da mulher, né? Não sei se era mãe. Vamos orar por essa mãe. Obrigado, Marluce. Elisângela, agora. Então, ouvindo as irmãs falando aí, foi a primeira imagem que quando eu estava entrando no trevo, no corredor havia várias pessoas, eram guias espirituais e um monte de criança, cada um com uma criança. É engraçado elas falando de criança e eu tive essa imagem que eu vi, eu achei estranho que eu nunca tinha visto, né? E aí, agora elas falando, eu falei, vou falar, quem sabe não ajude, né? Interessante. E também surgiu duas visões, duas pessoas queridas, que depois eu vou dar uma ligadinha e ver como é que eles estão. Só era isso, Ernesto. Obrigada. Obrigado, Elisângela. Roseli. Boa noite a todos. Boa noite, Roseli. Hoje o trabalho também foi bastante produtivo. No início, a espiritualidade pediu, porque eu fico conectada do início até o final, sem retornar para cá. Às vezes eu apago total. Hoje foi um desses dias que eu meio que apaguei. E aí, de início, foi solicitada a doação de energia para algumas instituições e depois muita gente, não tem nem como descrever direito a quantidade de pessoas que estavam necessitadas. E quando foi falado da moça que está com depressão, pareceu tipo uma tela e algumas sombras se esgueirando, quando os irmãos mostraram como se ela tivesse assim num ambiente, numa penumbra mais ou menos, e aí aparecesse uma luz. Algum irmão foi até ela, mais ou menos isso, e dava para ver algumas sombras se retirando,
quando essa luz basicamente apareceu. Muita criança também, uma senhora, ela estava desesperada e me pedindo para dizer ao filho dela, eu olhei até nos participantes aqui, se tinha alguém com o nome que ela citou, que era, acho que Heraldo, era Deraldo Souza, que ela estava bem, mas que ela não estava conseguindo ficar em casa, porque eu perguntei a ela se está tudo bem, por que você está aqui? Por que não está indo com as pessoas que estão te acompanhando? Aí ela disse que porque estava preocupada com ele. Eu não sei se alguém que está assistindo aí conhece alguém com esse nome, mas enfim, se não, a gente faz a prece e pede para que o aviso seja passado, né, para a pessoa, nem que seja através do sonho. E no final eu vi algumas ciganas, várias ciganas, fazendo o processo de limpeza, principalmente nos trabalhadores. Engraçado que elas faziam tipo uma limpeza com as saias, dançando com pandeiros na mão, sacudindo, e a barra das saias que iam tipo varrendo que precisava ser tragado, e promovendo assim essa limpeza nos trabalhadores. E teve um irmão, que é um irmão do trevo, que eu sempre via quando eu estava no salão, que hoje, durante um momento que eu estava inicial de concentração, ele fez uma aplicação de energia no meu frontal. E aí tá bem dolorida ainda um pouco o frontal, e uma pressão grande acima da nuca, um pouquinho. Mas a minha equipe já avisou que é normal. Havia sido necessário. O Deraldo que nós pedimos hoje é Deraldo da Silva Almeida, não é Souza, né? Mas tudo bem. Não. Pode ser outro. Foi um nome assim, parecido. Heraldo ou Deraldo, eu não entendi direito. Tudo bem. Eu lembrei Vai do investigar. Investigar. Obrigado, Roseli. Márcia, abra seu microfone. Boa noite, meus irmãos. Me permitam mais uma vez não ligar a câmera, porque às vezes dá interferência. Algumas dúvidas em relação à questão mediúnica. Né? Quando nós, não sei se eu que entendi, não entendi equivocadamente, que nós deveríamos nos digamos assim, nos poupar de manifestações mediúnicas durante a nossa reunião nas quartas e sextas. Semana passada, eu já tive algumas vezes, algumas intuições, pessoas que estavam sendo encaminhadas. Na semana passada, na sexta-feira, eu senti fisicamente, né? E não dei passagem. Não entendi se era um guia ou se era alguém necessitado. Continuei na vibração. Na segunda-feira, eu estava sentindo muito bem. Na segunda-feira, de repente, eu comecei a não me sentir não me sentir bem, né? E aí eu vi que a minha pressão estava um pouco alta, estava em 15/10. Ao ponto que eu quero chegar é o seguinte: eu sei que quando eu tenho alguém para encaminhar e que não consigo em tempo hábil, nas nossas reuniões, isso é feito. Isso foi feito hoje, né? Um irmão da minha família espiritual, né? Chegou, incorporou e orientou esse irmão, me deu algumas outras orientações, né? E eu estava sentindo muita dor nos ombros e passou. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é essa: qual seria o procedimento para nós que somos médiuns? Dentro, realmente, que a gente sabe que a primeira lei é a lei da necessidade, mas muitas vezes aparecem algumas dúvidas. E só para encerrar, agradecer ao irmão Gabriel pela sua palestra, né, pela sua contribuição na noite de hoje. Para mim foi muito útil. Obrigado, Márcia. Em relação à mediunidade, eu falei na semana passada do procedimento que nós temos de fazer, que são aqueles 3 passos do sentir, acolher e encaminhar.
não precisa haver a manifestação, há apenas as sensações são recebidas, são vistas por nós, avaliamos que não são nossas, e aí então acolhemos durante 2 minutos a 3 minutos no máximo, e depois pedimos a nossos guias espirituais que retirem e encaminhem a entidade no próprio trevo sagrado para o ambiente que eles precisam. Agora, é claro que quando tem um médium e tem pessoas que sabem trabalhar, tem um médium de incorporação e lá junto tem pessoas que sabem trabalhar, pode acontecer uma passagem e não haverá problema, porque tem quem saiba como trabalhar, mas a gente não encoraja esse tipo de trabalho, porque se vocês não mantiverem o domínio durante essas 3 fases, principalmente a última fase, que é de encaminhar, pode a entidade querer ficar mais tempo e vocês aí acabarem tendo uma perda de energia e sentir mal. Então, por isso a gente não pede que não se faça. Mas se tiver alguém, um familiar que sabe lidar com isso, então aí é um problema de cada um, tá certo? Mas Por favor, nós não incentivamos, porque há esse método que a gente pode ajudar, dar o acolhimento à entidade, encaminhar, faz uma caridade completa, sem precisar haver a manifestação. Tá certo? Me permita, Sr. Ernesto. A Pois minha não? dúvida maior é em relação aos guias espirituais. Se Uhum. eles, né, se eles incorporam, qual seria o procedimento? Se eles incorporam, é porque houve uma necessidade. Então, a eles compete o trabalho de organizar e depois dar encaminhamento à entidade e deixar você, o médium, inteiramente tranquilo, sem Ok. nenhum problema, nenhuma sequela, né? Tá certo? Porque aí é o guia espiritual, o trabalhador, ele sabe o que fazer, tá bom? Ok. Muito Andréa obrigada. Sestelinha, você ficou de me mandar os nomes e não mandou, não foi, Sestelinha? Boa noite. Não, os nomes eram esse mesmo, era só para tirar o nome de Bianca. Eu só me lembrei de Bianca, os outros não me lembrei, não. Tá Só bom. foi Bianca? Então tudo bem. Só foi Bianca. Porque o pai dela é para permanecer, porque ele está desencarnado. Uhum. Eu não iria falar, tem vezes que eu não falo, né? Mas não é coincidência, eu sei que não é. Então, eu estranhei também, mas se todas as mulheres falaram, então tem alguma coisa com tanta criança no trevo. Porque foi o que eu mais vi. Não foi no salão de baixo, o salão de baixo eu via ele muito com lilás, mas hoje ele estava um azul. E assim, como se em alguns momentos ele ficasse meio fluorescente. E eu pedi permissão para subir, que eu gosto muito de ir lá na parte do hospital. Mas eu não me envolvo muito, eu fico olhando. Então, eu vi essas crianças, né? E o senhor falou de 2 crianças que fizeram cirurgia. As que eu vi eram crianças como se fossem bebês, mas elas estavam como se fossem bacias. Eu entendi que eram algodões, é como se estivessem dando banhos nelas, assim, confortando elas, deixando bem amparadinhas assim no algodão. Tinham algumas. E outra coisa que eu queria perguntar, é que eu nunca mais vi o senhor falando, era de uma jovem que estava com câncer, eu acho que ela tinha 18 anos e parece que tinha o câncer dela era na cabeça. Ela ainda permanece com o nome aí, porque assim, eu a vi sentada lá. Assim, tinha algumas jovens e eu identifiquei porque ela estava com a cabeça raspada e estava como se fosse com alguns cortes na cabeça. Eu não sei se era ela, mas eu lembrei que foi o único que... Eu não sei se ela já está na lista, como é que ela está. Mas, assim, o número de crianças que eu vi também foi impressionante. Quando eu vi todo mundo falando da criança, eu disse, bom, então vou falar, não é coisa da minha cabeça. Tinha muita criança mesmo. Estava cheio, mas estava bem. Eu gostei de ver tantas crianças, não tinha visto ainda. Que bom. Obrigado,
Estelinha, e depois, se tiver alguma alteração, você me passa. Em relação a essa moça que estava com câncer, a própria família pediu que a gente tirasse, que ela estava fazendo a químio, estava bem. Se precisasse alguma coisa, eles voltariam a incluir. Não voltaram mais, é porque deve estar tudo aí, correndo bem. Jucenã, Marluz está pedindo de novo, mas já estamos em cima do horário, já passando até um pouquinho, né? Jucenã. É rapidinho, só para avisar a quem viu a moça sangrando, ela foi socorrida, ela foi socorrida porque ela desencarnou num processo na hora de ter a criança. Aí ela estava aflita porque não sabia se a criança tinha sobrevivido ao parto. Então, os irmãos acolheram e trouxeram a criança para que ela percebesse que não tinha ocorrido o desencarne da criança e que eles continuavam vivos e agora reunidos no plano espiritual. Ok? Realmente, hoje foi o dia de acolhimento de muita criança, porque as equipes estão recolhendo e reunindo as crianças pequenas, umas para amparar as outras, né? Até que elas possam despertar para se verem como adultos. Então, tem uns irmãos que trabalham se apresentam dessa forma, mas, inclusive, eles chegam para dizer a gente assim, que criança trabalha e trabalha bastante, tá? E até que essas almas possam estar prontas para se verem já adultas, tá bom? Então, o orfanato está cheio lá, está recebendo muita gente. Pois é, que bom. Marlu, se você pediu novamente a palavra, bem rápido. Né? Rapidinho, eu esqueci de falar que eu não vi a criança, não foi dentro do trevo, não. Não sei onde era. Era num lugar, mas não era dentro do trevo. Não foi dentro do trevo que eu vi, que a maioria veio dentro do trevo, né? Menos essa menina agora aqui, por último. Mas eu tenho certeza que não foi dentro do trevo. Foi em algum lugar assim que eu não sei dizer onde é, não. E a palestra eu não escutei direito, não. Eu só sei o que o senhor falou, porque estava muito ruim. A minha internet estava caindo, o rapaz estava falando baixo, eu não sei. Eu queria que o senhor me dissesse qual foi o capítulo de hoje, que eu vou procurar meu livro e vou achar. Mensagem 14. Ah, foi? Tá bom. Vou procurar, porque eu já procurei morrer e não achei, mas eu vou procurar que eu tenho. Obrigado, Senete. É isso. Tá bom. Trifão, alguém mais solicitou aí, ou está no chat alguma coisa mais aí para responder? Deixa eu ver aqui. No chat tem uma mensagem de Sara. Eu vou encerrar a gravação.